Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente iremos seguir com as reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez temos acesso a todo o capítulo 279 do mangá. Vamos ver com detalhes agora a grande batalha final contra a Tríade. Neste ponto, mesmo Knight acreditando que a vantagem são para os membros do reino de Clover, agora algo surpreendente acontece. E os demônios mostram um novo rumo para a história do mundo de Black Clover. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão. Se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com o Lorde Demônio do Reino de Spades caído ao chão. Ele estava em chamas graças ao poder de Mereoleona e havia sido enfim derrotado. A chama indomável do Reino de Clover era capaz até mesmo de queimar facilmente uma lenda. E logo em seguida então vemos Mereoleona completamente feliz após vencer um adversário de alto nível. Ela comemorava rindo muito enquanto dizia: "Isso é tudo que você sabe fazer? Todo poderoso Lorde de toda magia." Pra mim foi uma batalha fácil e Mereoleona estava muito contente com sua vitória. Enquanto isso, a resistência mágica do Reino de Spades estava incrivelmente surpresa. Eles olhavam pra Mereoleona e pensavam que realmente ela tinha uma força sobre-humana, era incrível, e não só isso também. Ela conseguiu vencer um poder ancestral, o Lorde Demônio de toda magia, e ela fez isso sozinha. Mereoleona com muita facilidade venceu um inimigo que todos acreditavam que sim, seria completamente invencível. E então, enquanto eles estavam completamente impressionados, algumas pessoas se aproximavam por trás, completamente silenciosas. Aquela então que estava na frente chamava todos eles de amigos, de camaradas, e então ao olhar para eles, a gente percebe que era Ralph e alguns magos do Reino de Clover. Todos aqueles que não se juntaram à frente de batalha dentro do Castelo de Spades estavam ali ao lado de Ralph, e então eles chamavam pelo General Alberto. Neste momento todos eles diziam que se alegravam em ver que todos ficaram bem, que todos estavam tranquilos no meio daquela batalha. E então Alberto se perguntava se Ralph havia se encontrado com Knight, e então a resposta era que sim. Ralph então conta a eles tudo o que ele viveu no Reino de Clover. Ele falava sobre o Príncipe Uno, que ele havia se tornado um grande mago de destreza inigualável quando se tratava da magia do vento. Ele dizia então que o Uno era idêntico, muito parecido com a sua mãe, a Rainha Ciel, e também havia herdado o coração inabalável do seu pai, o Rei Royce do Reino de Spades. Sim, Yuno havia se tornado um grande mago de poder sem igual. E então a gente via neste momento o General Alberto completamente surpreso. Ele dizia que via sim que o Yuno havia crescido muito, mas ao mesmo tempo ele pensava outra coisa. Ao pensar na magia do vento, ele questionava se talvez lutando contra aqueles vilões, o Sr. Yuno poderia ter alguma chance. Ele acreditava que talvez os poderes do Yuno não fossem suficientes naquele confronto. E então neste momento a gente vai pra dentro do castelo do Reino de Spades e vemos um pequeno demônio ali observando tudo. Ele estava no cantinho observando através da magia de sombras o confronto de Yuno e Langris contra Zeno, que havia continuado lutando. Sim, Zeno conseguiu se recuperar do primeiro ataque do Yuno e neste momento ele estava emanando muito poder demoníaco, uma transformação nova. E neste ponto também vimos que ele se teletransportava para ir a um outro local. Imediatamente ele estava à frente a Charlotte Roselei e também Ryu. E assim podíamos ver que Vanica aparentemente havia sido derrotada, porque ela ainda estava junto à Megícula dentro do casulo da nova magia de Charlotte. Ela estava presa na anti-maldição. E depois disso então aquele pequeno demônio novamente salta, entrando dentro da magia de sombras, e em apenas um instante ele já havia se teletransportado e estava ao lado de Knight. Próximo ao vice-capitão dos touros, ele passa a contar tudo o que havia visto, tudo o que presenciou nas outras batalhas. E Knight, ainda dentro da sua transformação demoníaca, começava a pensar em tudo o que escutava, e logo depois disso, ele dizia que os magos mais poderosos do Reino de Clover haviam superado muito todas as suas expectativas. Mesmo assim, ele acreditava em outra coisa. Eles agora tinham tempo de sobra para que pudessem lutar enquanto se abria o portal para o submundo. Sendo assim, eles não precisavam ter pressa para vencer todos aqueles adversários. E enquanto isso, a gente via que a grande batalha entre Jack e Dante continuava. Jack, com sua magia de corte, estava se movimentando muito rápido agora com sua nova transformação, e ele estava conseguindo atingir o líder da tríade de diversos ângulos diferentes. Ele estava golpeando Dante muito rapidamente e causando muito dano ao líder da tríade. E Dante, neste ponto, continuava rindo. Ele gargalhava, achando tudo aquilo muito divertido. E então, olhando diretamente para Jack, ele dizia que ele também, com certeza, poderia o entreter, e se pergunta se ele continuaria fazendo isso. Enquanto isso, Jack continuava se movimentando muito mais rápido e dizia que iria serrar ao máximo, cortar ao máximo Dante. Depois disso, aquele cara devia perder a sua magia de uma vez por todas graças à sua grande magia de corte. A gente via então que tanto Dante quanto Jack agora estavam extremamente empolgados naquela batalha, mas acontece que uma nova energia chega ali. Eles começam a sentir uma pressão mágica gigantesca, um poder demoníaco muito grande, e aquilo deixa todo mundo surpreso. Mesmo lutando, eles sentem aquela energia de forma muito estranha. E logo depois disso vimos vimos uma grande mudança nas expressões de Knight e Yuno e também Charlotte. Eles estavam sentindo uma sensação
sensação assustadora, deixando eles completamente surpresos. Logo depois disso, então, a gente começa a ver que por dentro daquele castelo, nos corredores e escadarias do Reino de Spades, várias vinhas começam a percorrer todo aquele lugar, diversas raízes mágicas. Não só isso, como elas passam a calmamente quebrar todas as paredes do castelo e escapar pelas paredes daquela construção. Logo depois disso, vimos que fora daquele lugar, todos estavam completamente surpresos e assustados ao sentir aquele poder mágico. Os membros da resistência e também as pessoas que viviam ali passavam a apontar em direção ao castelo. E enquanto isso, vimos que Ralph, Sally e os outros magos do Reino de Clover estavam completamente assustados ao ver o que estava à sua frente. Ao olhar para o castelo do Reino de Spades, várias raízes estavam brotando dali. Elas haviam perfurado todas as paredes e estavam tomando conta de todo aquele lugar, indo em direção ao céu. Uma grande estrutura gigantesca estava se formando a partir de raízes de uma árvore. E então, dentro do castelo novamente, a gente via que o Knight estava extremamente assustado ao ver aquelas raízes gigantescas. Era com certeza da árvore de Qliphort. E então, neste ponto, ele chama pelo nome do seu outro demônio, Plumage. E aquele demônio, o demônio gato, começa a estar ao seu lado. Ele começa a dar a Knight uma nova transformação. E enquanto emanava toda sua magia, todo o seu poder mágico, ele ativava agora sua terceira forma da magia de união, a transformação do modo Férias. E então, neste momento, ele estava na transformação do seu demônio gato. E agora, Knight estava com uma forma muito mais simples, mas ao mesmo tempo que permitia diferentes ataques. Knight então começa a ativar um novo poder mágico que mudava completamente seus olhos naquela magia de sombras. Logo em seguida ele diz o nome daquele poder, a Sombra Celestial da Clarividência. E então neste ponto observávamos vários locais diferentes de dentro do castelo do Reino de Spades. E todo aquele lugar estava sendo completamente tomado por aquelas vinhas, por aquelas raízes que estavam vindo da árvore de Qliphort. Knight então começa a procurar pela origem de tudo isso, até que ele finalmente acha a sala do ritual. Ele, enquanto bem assustado, notava que além da presença do poder do Capitão Yami e também do William Vengeance, ele estava sentindo uma presença mágica diferente. Dentro da sala do ritual do advento, havia mais alguém que estava no subsolo emanando um poder mágico. E então, enquanto ia mais profundamente para todo aquele lugar, finalmente descobrimos quem era aquele. Enquanto estávamos no grande círculo mágico, obtendo os poderes do Capitão Yami e do Capitão William, víamos que alguém estava ali servindo como catalisador de poder demoníaco. Quem estava na ponta daquele círculo mágico era Morris, que mesmo nascendo no reino de Diamond, por seus próprios motivos ao ser expulso daquele reino, ele havia decidido ajudar a Tríade, enquanto também dizia que faria isso de qualquer maneira. Neste momento, Knight começava a prestar atenção nele, extremamente surpreso, e ele logo pensava que aquele cara era o cientista, um mago cientista do reino de Diamond, e ele foi expulso do reino, era Morris aquele. Então como ele estava fazendo isso? Como ele fazia parte do advento? E então, neste ponto, Morris ele começava a respirar tranquilamente, enquanto dizia que todos os caprichos excêntricos de Vanica haviam servido para algo. Ela havia trazido Loropetka direto para aquele reino, e com Loropetka ele pôde fazer algo incrível. Neste momento, víamos que Morris estava dentro do palácio mental de Loropetka, do palácio mental das rainhas, e então ele dizia que a sabedoria do reino de Heart havia permitido que ele estudasse e averiguasse completamente um modo de acelerar o crescimento da árvore de Qliphort. Depois disso, então, Morris começava a falar sobre ele. Ele dizia que havia nascido sem conseguir enxergar, porém, ele havia em certo momento conseguido um dom extraordinário, um poder sem igual. Nesse momento, após remover os seus óculos, ele explicava que este poder era ser portador de um demônio. E ele então era receptáculo de um poder demoníaco. Víamos a transformação de Morris e também vimos todas as marcas demoníacas que ele possuía. Morris também era um grande receptáculo de um poder do submundo, e logo depois disso, ele dizia que graças ao poder do seu demônio, a sua magia foi capaz de extrair completamente os conhecimentos de Loropetka, o saber da sacerdotisa onisciente, e com isso, ele conseguiu transplantar para si mesmo todo este conhecimento. E vemos então Morris usando seus poderes demoníacos em Loropetka para absorver seu conhecimento. Logo depois disso, Knight continuava observando tudo o que estava acontecendo ali naquele ritual, e ele se perguntava o que estava realmente acontecendo naquele lugar. Ele não conseguia entender por que aquele cara estava acelerando completamente a abertura do portal. Acontece que temos algo pior do que podia ser imaginado por Knight. A porta para o submundo finalmente estava se abrindo. E então Knight percebe aquela abertura, como aquela porta estava prestes a se abrir. E então, desesperadamente, ele gritava que não podia deixar aquilo acontecer. Ele dizia que tinha que acabar com Morris agora, ou este seria o fim. Acontece que enquanto Knight tentava se mover, dois demônios surgem à sua frente. Dois seres do submundo completamente diferentes de todos aqueles que Knight já havia encontrado em seu caminho. Eles haviam aparentemente acabado de escapar do outro mundo, sendo os primeiros a conseguir sair graças à árvore de Qliphort, graças à abertura do portal. Víamos então que Jack ficou completamente surpreso ao ver aqueles dois novos inimigos em meio ao campo de batalha. Ele não esperava por isso, e ele também não esperava por esses adversários, e logo em seguida, a gente via a expressão de medo no olhar de Knight. Ele não esperava que dois demônios realmente fossem escapar, e que o portal de Qliphort fosse realmente ser aberto. Víamos então que em apenas um instante, tanto Knight quanto o Capitão Jack foram arremessados
arremessados pra muito longe. Eles haviam sido jogados em apenas um instante por aqueles demônios que simplesmente ergueram suas mãos. A gente via que Dante então observava tudo isso também, e então depois disso ele se mostrava muito surpreso. Era visível que nem mesmo o próprio líder da tríade entendia o que estava acontecendo ali e como esses demônios haviam escapado tão cedo assim. Neste momento a gente vê que Knight ele ativa uma outra propriedade do seu modo Ferris, a propriedade de velocidade, e ele começa a andar muito rapidamente em todo aquele lugar. Neste momento ele começava a pensar que esses demônios que estavam à sua frente, eles com certeza não eram como os outros, eles eram demônios do ranking mais alto. E então vimos aqueles demônios sorrindo, se divertindo ali. Eles diziam que realmente, como eles esperavam, parecia que tudo isso seria bem divertido. Sim, eles concordavam que a diversão seria intensa. E neste ponto a esperança passou a ser um desespero. Neste momento a situação agora dá um giro repentino e vemos que os dois primeiros demônios escaparam de Qliphort. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!